Então vamos lá. Nós espíritas, ou melhor, a doutrina espírita, não se atém em imagens. Né? Você vê que o centro espírita não tem imagem. Nós temos aqui uma foto do fundador, mas é em homenagem a ele. Até aí foto a gente não costuma deixar nas paredes, mas não tem nada a ver, não. É nós que tiramos algumas fotos da internet para enriquecer mais o visual. Vamos falar um pouco sobre a mulher adulta. Né? Estando Jesus no templo, assentou e começou a ensinar a multidão. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Todos conhecem essa história, né, de sobejo, de capa a capa. Mas é muito importante quando a gente relembra dessas passagens que aconteceu na época do Cristo, para fortalecer em nós a nossa convicção de cristão. Então, por isso que nós estamos trazendo. Olha aí, os fariseus e os escribas e também os saduceus eram uma casta de gente mais rica na época, e eles viviam atrás de Jesus, porque eles eram seguidores do Velho Testamento e eles não admitiam outros ensinamentos. Então veja como é que Jesus teve uma dificuldade naquela época de trazer a mensagem. Mas por que ele nasceu nesse meio aqui? Ele poderia ter escolhido outro lugar para ter nascido. Roma, a Grécia. Ele escolheu a Palestina. Mas tem uma razão. Claro, Jesus sabe tudo. Era o único lugar na época, no planeta Terra, que o pessoal ali era monoteísta. Então a mensagem de Cristo não poderia sobressair em outro lugar que não fosse monoteísta. Se tem alguém que não sabe o que é monoteísmo, é quando acredita no Deus único, né? Então, muita gente são politeístas, acredita em vários deuses, então, e nós só temos um Deus. Então, por isso que Jesus nasceu ali. Mas vamos ver o que aconteceu então. Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos essas tais, né, em tais casos. Que diz tu sobre isso? Olha que interessante, como é que eles queriam pegar Jesus de sopé. Se eles eram seguidores de Moisés, eles tinham que perguntar alguma coisa a Jesus? Não, podia apedrejar a mulher. Mas tudo é um programa espiritual, divino, não é por acaso, é claro. Então eles foram até Jesus perguntar o que ele achava sobre a mulher que era adulta. Perguntaram-lhe para pôr à prova e poderem acusá-lo. Então Jesus só tinha duas respostas: ou apedrejar ou não apedrejar. Se ele fala não, eles caíram de pau em cima dele, porque ele estaria contra Moisés. E se ele fala sim, pode apedrejar, todo o amor que ele estava trazendo ia por água abaixo. E quem manda apedrejar é uma pessoa que não ama. Eles não esperavam que ele tinha outra resposta. E eu costumo brincar, e a brincadeira é séria. Não discute com quem sabe, você vai perder. Jesus, se inclinou para a frente e começou a escrever com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhe: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a me tirar uma pedra. Ô Mário, ele mandou ou não mandou jogar a pedra? Olha o verbo: atirar. Renato, mandou? Mandou. Só que ele pôs uma condição. Aquele que estiver sem pecado. Por que ele escreveu na terra? Quando ele estava escrevendo, ele estava auscultando, e o verbo é esse mesmo, auscultando a mente de cada um. Como Jesus, não estou falando no passado, que continua o mesmo, né? Ou mais ainda. Como ele sabia tudo de nós, naquele momento ele auscultou a mente de todos.
E todos ali não tinha um que não tinha um pecado. E a mensagem que ele passa aqui agora foi na alma, foi no âmago da alma. O que aconteceu? Inclinando novamente, escrevia na terra. A estas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, o pessoal, eles foram retirando um por um, até o último. Jesus foi ou não foi na consciência deles? E eu conheço a história daquela mulher. Ela apanhava do marido, que ele chegava bêbado em casa e batia nela. E ela tinha um filho já moço, até o filho estava batendo nela, por razões desnecessárias. Ela encontrou uma pessoa que lhe deu afeto, carinho, e ela ficou com outra pessoa. Essa foi a razão pela qual ela, segundo o termo, adulterou. Jesus sabia. Então, ele se ergueu e perguntou. Olha que interessante. Não deram nome para a mulher. É interessante observar esse filme. Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Eu fico lembrando, parece que ele estava lá, né? Olha a situação que a mulher ficou perante a multidão. Olha quem somos nós, apontar o dedo para as pessoas. Isso é para hoje, nós temos que tomar cuidado. Todo cuidado ainda é pouco. Apontar a falha do outro. Quando a gente aponta para lá, tem um dedo para lá e 3 para cá, né? Ó, o Renato não vale nada, eu vou 3 vezes não vale nada, pior que você. Ainda tem outro mostrando para Deus aí. Bom, ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Isso é passagem verdadeira. Provavelmente essa mulher nunca mais esqueceu Cristo. Porque ele, com a verdade divina, tirou ela de uma lapidação. E naquela época era assim. O marido jogava a primeira pedra, depois os outros iam jogando, até matar a mulher. E simplesmente, entre aspas, ela adulterou. Era porque o adultério está só no sexo. Pôr água no leite de adultério, não. Vender um remédio falso não é adulterar, não. Tem tanto adultério dentro da vida e a pessoa só fala do sexo. Qualquer coisa que a pessoa falseia está adulterando. Isso é sério. Ó, guardar as palavras do Cristo. Se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Isso aqui é sério isso. Mas como? Se todos nós vamos morrer. O que ele está querendo dizer então? A morte existe? Não. Morre o corpo. A morte não existe para a alma. O espírito não morre. Aí vale a pena a gente estudar a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita prova para nós, por A mais B, que nós somos um espírito velho dentro do tempo. Enquanto tem religiões que acreditam que o espírito foi criado na hora que a mãe engravidou, Deus fez a alma. A lógica nossa hoje, do nosso conhecimento, dá para saber que não pode ser assim. Se assim fosse, então Deus, o Criador, seria completamente o quê? Sem sabedoria, ou então imparcial, ou melhor, parcial. Ele criava um espírito igual a Jesus, que é perfeito, e criaria um Hitler, que matou muita gente, criaria um Chico Xavier, e criaria um outro que mata, que rouba. Então nós estamos cansados hoje de saber que realmente o espírito é velho, e que essa morte não existe, é para o espírito que já tem conhecimento. Eu acabei de ler agora a passagem do Pilatos, que foi recolhido pelo Zacarias,
numa região umbralina, sofrendo, sujo, mal cheiroso, cheio de bicho, depois que ele se tornou amando do Cristo. Por quê? Porque ele não morreu. O corpo, ele suicidou, deu uma facada no peito, matou o corpo, mas ele não morreu. É o que está falando aqui, ó. Se alguém guardar as minhas palavras, não terá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus. Agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se guardarmos a tua palavra, jamais morreremos. Importante também falar sobre a palavra demônio, né? A palavra demônio, que quer dizer daimon, na linguagem hebraica, significa adversário. Adversário, não é um ser, como foi pregado por aí. Você vai jogar Corinthians e Santos, um é demônio do outro, ele é adversário do outro. É simplesmente isso. Ó, és acaso maior do que Abraão? O pessoal está perguntando para ele. E entretanto, morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Olha como é que os fariseus interrogavam Jesus. Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Quer dizer, vocês falam que acreditam em Deus, que é seguidor de Moisés, porque Moisés trouxe a presença de Deus na terra, mas vocês não seguem. E realmente. E nós, hoje encarnados, agora nesse momento, seguir também os preceitos divinos, os ensinamentos de Jesus, 100%, meus irmãos, é difícil. Se fosse fácil, já seria com Cristo. Estamos na luta. Razão pela qual nós estamos aqui hoje, nesta sala bendita, estudando as lições de Jesus. Para quê? Para fortalecer dentro de nós, na alma, no âmbito da alma, mais conhecimento, ter mais paciência, mais compreensão, mais visão holística da vida espiritual. Amanhã, ou daqui a pouco, quando nós sairmos daqui, lembrar dessas passagens, não apontar o dedo para ninguém. É por isso que vale a pena os estudos. Para despertar em nós essa alma velha que nós somos. Jesus respondeu: se me glorifico a mim, né? Já li. A mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vos dizeis ser o vosso Deus, e contudo não conheceis. Eu, porém, o conheço. Ó. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vós. Conheço-o, olha, e guardo a vossa palavra. Isso é sério, não é? Jesus, ele seguiu a risca, 100% na terra, os ensinamentos do Criador. Nós, infelizmente, temos dificuldades, mas muitas dificuldades. Qualquer motivo tira a gente às vezes do sério, a gente fica triste, nervoso, ou faz coisa que não deve. Por quê? Porque nós não guardamos ainda as palavras na alma. Mas isso não é para desanimar, não. É para a gente perseverar. Perseverar. Abraão exultou, com o pensamento de ver o meu dia. Olha que legal. Deixa eu colocar o óculos. Viu e ficou cheio de alegria. Vamos falar um pouquinho de Abraão? Abraão viveu 600 anos antes de Cristo. E ele escreve no livro que ele deixou escrito, na mensagem, que Jesus viria na terra. Por isso que está escrito aqui, ó, Jesus falou: Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Você pode entender? Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Olha os fariseus falando para ele. Olha a falta de conhecimento, Mário. Quando Jesus falou de Abraão aqui para os fariseus,
eu falei agora que Abraão viveu 600 anos antes de Cristo. Olha onde o pessoal foi. Você não tem nem 50 anos, mas você foi conhecer Abraão. É como se um de nós aqui agora falasse: eu vi Jesus pessoalmente quando estava na terra. Mas peraí, faz 2000 anos? Chico Xavier conviveu com Jesus há 2000 anos atrás. Por isso que eu já tinha essa bagagem. Francisco de Assis, que nasceu no ano de 1200, na Itália, viveu com Jesus. É o que ele está falando aqui. São as reencarnações. O que mais? Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu já existi. É o que eu acabei de falar. Quantos anos Jesus tem? Não é para assustar. Hoje nós já sabemos que a Terra, cientificamente comprovado, a Terra já existe há 400 bilhões e 500 milhões de anos. Isso é a ciência que fala. Jesus fala que antes que a Terra existisse, ele já era. Dá para pensar assim? Não dá nem para pensar. Vai dar do Cristo. E ele confirma aqui, ó. Antes que Abraão existisse, eu já existia. Espírito velho. Eu sou o bom pastor. Ele continua dizendo, ó. Olha aqui, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Ô Renato, você quer ser isso? Para o Espírito na terra falar que conhece Deus e Deus conhece ele, tem que ser o Espírito velho do tempo. Porque nós não conhecemos Deus. Eu não conheço. Quem sou eu? Mas a gente fala do Criador, tem certeza que o Criador existe, nada acontece sem a permissão de Deus, mas nós não conhecemos Deus. Tal como Jesus, a gente tem até dificuldade ainda para aceitar o Criador, tal como o Pai, as coisas que acontecem no dia a dia, principalmente quando as coisas que não é do jeito que a gente gostaria, né? Quando vem uma doença, um sabor dentro da vida, se não tomar cuidado, a gente perde a crença que temos em Deus. Porque acreditar em Deus, quando está tudo certinho, é fácil. Mas na hora que vem um acidente, a pessoa às vezes perde uma perna, um filho que tem a idade, desencarna, é nesse momento que a pessoa vai ver se ele tem dentro dele mesmo essa certeza da vida eterna e a confiança no Criador. Olha que ele continua falando. Eu sou o bom pastor, né? Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste chapisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Preste atenção nisso aqui que é sério. Ó, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele deu ou não deu a vida por todos nós? Ninguém tocaria o dedo no Cristo se ele não quisesse. Ele deixou se imolar. E a cruz, todo mundo sabe disso, era a morte pior que existia para os piores ladrões que tinha na terra. Tanto é que o Dimas e o Jefas eram salteadores. Na época não era banco, eles roubavam as carroças cheias de ouro, matavam. E o Barrabás. Os três, Barrabás era para ser crucificado no lugar do Cristo. Crucificou Jesus. Por isso que ele fala, dou a minha vida, ó, pelas minhas ovelhas. E ele fala que tem outro rebanho, não da terra, de outro planeta, que ele também cuida. Na terra, são 30 bilhões de almas que pertencem ao globo terráqueo. Provavelmente mais 30 ou 40 bilhões de outros planetas que Jesus cuida. Olha, por isso é que meu Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para tomá-la. Dou a minha vida para tomá-la. Quer dizer, eu vou morrer, mas vou continuar vivendo. Vou morrer perante vocês, mas perante a vida eu não morro. Ninguém a tira de mim. Olha que profundidade. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Renato, isso aqui é profundo. Nós não temos essa autoridade, Deus. Eu não tenho essa sabedoria. Claro, nós estamos longe, mas estamos aprendendo. Olha que colocação. Ninguém a tira de mim a vida, né? Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Isso é muito amor. Nós temos dificuldade de doar um objeto material para o outro. Jesus doou a vida. É para a gente pensar, repensar e continuar buscando esse conhecimento. Olha aqui, esta ordem recebi de meu Pai. Veja como é que Jesus estava interligado diretamente com Deus, com o Criador mesmo, que nós temos condição de entender como é que é Deus, mas ele estava. Recebi a ordem do meu Pai. E é tão verdade que lá no Getsemane, quando Jesus ora e pede, ele pede a Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, quer dizer, essa morte da cruz. Ele ouve a voz divina falando para ele: não, esse cálice é seu, você desceu para isso. E ele fala: então seja feita a vossa vontade. Dali para frente ele se entrega. Não que ele esqueceu que ele tinha assumido o mundo espiritual, é que passar pelo corpo na terra não é fácil, até com Cristo. Ele chegou a pedir, se fosse possível, afastar a cruz da vida dele. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Isso é muito amor. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-lo. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Eu tenho repetido. Eu gostei muito dessas imagens, né? Parabéns para quem jogou na internet. Jesus tornou a dizer: eu sou a porta das ovelhas. Aqui eu chamo a nossa atenção, gente. As ovelhas somos nós, cada um de nós, católico, evangélico, ateu, espírita, encarnado, desencarnado. Sem o Cristo, Nina, não tem sentido a vida. Sem o Cristo não tem sentido a vida. Se alguém entrar por mim, será salvo. Como é que é entrar pelo Cristo? Aplicar o conhecimento que ele ensinou. Simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. É fácil amar a Deus sobre todas as coisas, gente? Não, é difícil. Muito difícil para nós. Amar a Deus é fácil, mas sobre todas as coisas, Rogério? E muitas vezes, Roberto, nós esquecemos dessa palavra, sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como nós amamos a nós mesmos. É dois ensinamentos que não é fácil. O que mais? Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor que expõe a sua vida pelas ovelhas. Isso é muito profundo. Até hoje, um espírito tal como Cristo ainda não passou pela terra. Nós tivemos grandes mestres aí, mas como Cristo não. Ele sabe disso. Eu sou a luz do mundo. Olha, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Outra coisa profunda, gente. O que é luz? Não é luz que clareia, não. É sabedoria, é conhecimento, certeza da vida eterna. Quando o espírito encarnado tem absoluta certeza que a vida espiritual é a verdadeira, ele não sofre quando o filhinho morre, quando a mãe desencarna. Não, ele vai sentir aquela saudade.
natural, muitas vezes derrama uma lágrima, porque é o amor que está dentro da pessoa, e ela sai, muitas vezes, estampada no choro, não tem nada de errado, mas lá dentro dele não desespera. É o que Jesus está falando. Eu sou a luz do mundo. Quem já tem essa luz dentro dele? Quem não tem? Ontem eu fui no velório, 91 anos, meu amigo. A esposa dele, abracei ela aqui, pus a cabeça dela no meu peito e ela chorando. Coitadinho dele, ele não podia morrer, ela falou. Não tem conhecimento. Conheço a família, quantos anos? Quem era coitadinha naquela hora? Ele ou ela? Ela era coitadinha, que não estava aceitando a lei divina, um corpo com 91 anos. Olha que seriedade. Embora dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Oi, nossa, quem é sério isso? O Cristo sabia de onde ele veio e para onde ele ia. Nós não sabemos de onde viemos e nem para onde iremos. E ele fala isso lá no Evangelho de João, capítulo 3, diálogo que ele teve com Nicodemos, quando ele compara o Espírito com o vento. Ele fala que o Espírito é igual ao vento, ninguém sabe de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. Assim somos todos nós não sabemos mesmo. Mas que nós vamos para algum lugar, não. Agora ele sabia de onde ele veio, por causa da bagagem do conhecimento. Vós julgais segundo a aparência. Olha aí, nós julgamos segundo a aparência. Nossa, fulano é bonito, hein? Nossa, ciclano é feio, hein? Aparência. Eu não julgo a ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Está lá em João capítulo 8. O Cristo estava interligado com Deus 24 horas. E nós, infelizmente, não conseguimos. Ainda por pouco tempo, a luz está em vosso meio. Ainda enquanto tendes luz. Olha o que ele fala. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam. E quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Eu coloquei aqui, sério isso. O que é luz? A luz, no caso aqui, era ele. Andai enquanto tendes luz, quer dizer, aproveita enquanto eu estou aqui na terra. Mas como ele nos ama verdadeiramente, ele foi espiritualmente e deixou o recado dele gravado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e às vezes a gente não estuda, não lê, e quando lê, às vezes não guarda, ou às vezes lê por desencargo de consciência. Essas mensagens aqui tem que ficar guardadas dentro de nós. Olha o que ele fala. Ainda por pouco tempo a luz está em vosso meio. Andai enquanto tendes luz. Quer dizer, se você está buscando conhecimento, não para. Nós temos obrigação conosco mesmo de estar sempre participando das reuniões de estudo, de trabalho. Não pode parar. Nós temos que ter sede de conhecimento. Isso é seríssimo. Olha aí, enquanto tendes a luz, crede na luz, e assim vos tornareis filho da luz. Renato, isso aqui é sério. Filho da luz. O que é filho da luz? Aquela pessoa que sabe de onde vem, para onde vai, o que está fazendo e faz tudo certo. Isso é o filho da luz. Isso é seríssimo. Luz ao conhecimento, sabedoria, aliado ao amor. Isso aqui Essa pessoa pode se encarnar a qualquer hora, está preparado. Pode se encarnar alguém na família, está preparado.
Aqui na Terra, a suscetibilidade da gente subir e descer é muito vulnerável. Eu conheço pessoas que eram cheias da grana, tinha muito dinheiro, hoje está vendendo pamonha, que não desfazendo quem vende pamonha, mas para quem tinha fábrica, hoje está dependendo, nem a pamonha ele não faz, ele compra da segunda mão, ganha um pouquinho. Acabei de comprar as pamonhas dele agora. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Conhecimento, sabedoria aliado ao amor. Muitas vezes a pessoa, quando ela está bem financeiramente, ela esquece o lado espiritual. Isso é um perigo. É um perigo. Um amigo nosso entrou na depressão gravíssima e tem conhecimento, mas parou de aplicar. Olha aí, eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Lucas, é sério ou não é? Você trabalha numa área muito séria, prova de vida passada, luta com problema, né? Pessoal, então tem que ter esse conhecimento dentro da gente. Se alguém ouve as minhas palavras, olha aí, e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Vamos ver quem é? A palavra que anunciei, julgar-o-á no último dia. Como assim? Olha, se tem 2.000 anos de cristianismo na Terra, a pessoa passou por aqui, viveu 70 anos, 80 anos, e não aprendeu nada do Cristo, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai reclamar de quem, se não dele mesmo? Ele não buscou o conhecimento que ele não quis. A própria palavra do Cristo vai ajudar a falar que você estava lá na Terra, lá tem o cristianismo. Você não estudou, você não aprendeu, você não aplicou. O próprio ensinamento do Cristo vai ajudar a pessoa. Se eu nunca soubesse nada do Cristo, nunca tivesse falado de Jesus, em lugar nenhum, então eu não tenho culpa, nunca me falou. Mas não, nós sabemos. E eu, no meu caso, sou muito grato à minha mãe. Minha mãe não sabia assinar o nome, mas ela nos conduziu. Ela falava de Jesus para nós, morava em Carnaval. Ela levava lá a patroa para ensinar nós, sentava no chão ali do catecismo, porque minha mãe passou por nós a mensagem. E aí depois de adulto cabe a gente buscar. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai, como é que ele trata Deus, que me enviou, Ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. Quer dizer, Jesus e Deus. Jesus é até chamado de Deus, Deus católico. Claro que não é Deus, mas estava a grandeza dele que há religiosos que chamam ele de Deus, mas ele fala que ele estava ligado com Deus e estava mesmo. Eu sei, que o meu mandamento é vida eterna. É ou não é? É. O planeta Terra não seria nada, nem existiria se o Cristo tivesse vindo na Terra. Nós tivemos 2 grandes guerras ainda depois do Cristo. Olha que tristeza. Não era para ter. Portanto, o que digo segundo me falou o Pai. O Cristo não falava dele, falava diretamente com Deus. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Aqui agora mexeu com a gente. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Quando nós estamos trabalhando no passe, vamos pegar um passe que é uma terapia da doutrina espírita, a hora que você coloca a mão para dar um passe a alguém, nós temos que pensar no Cristo. É Ele que está ali transmitindo energia. Eu sou um canal imperfeito, mas se eu tiver com boa vontade, gente, olha, podemos fazer alguma coisa. Não nós especificamente, mas ser um canal. Isso é sério. E fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o
que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu estou lendo o livro, relendo, chorei hoje do caramba, porque ele chora por aquele relato lá. O Zacarias foi buscar Pilatos, e para ele chegar até o Pilatos tinha que passar pelo quarto, isso é no mundo espiritual. O Zacarias estava tão imbuído do amor do Cristo, que bastou ele fazer um sinal com a mão, uma luz recendeu em volta dele, e o soldado que não queria deixar ele passar ficou cego com a luz. Não foi o Zacarias que fez o cara ficar cego, foi ele que estava preparado para ver aquela luz que chegou ali. É o que Jesus está falando. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aquele que segue os meus mandamentos, esse é que me ama. Então nós não estamos brincando de viver. A vida é séria, é prazeroso viver, mas dentro da vida aqui na terra tem sabores, tem tristeza, tem morte no corpo, tem falta de dinheiro, tem miséria, tem pessoas que roubam o outro. Nós estamos no planeta atrasado. Por culpa de quem? Nossa mesmo. Então é necessário que a gente tenha realmente essa convicção dentro de nós, que a presença do Cristo está dentro de nós, e aplicar da melhor maneira possível. Foi isso para mim. Ora, não os deixarei órfãos, disse Jesus, voltarei a vós, ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verás. Aqui ele falando que vai voltar, ó. Vós, porém, me tornarei a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa passagem aqui, eu não sei explicar. Já conversei com pessoas mais sábias, Maurício Crispim. A gente não sabe definir quando, no capítulo 24 de Mateus, Jesus deixa bem claro que ele voltará, não encarnar como ele encarnou, mas ele vai voltar. E aqui ele está falando. Ele volta. De que forma? Repetindo. Não sei. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aí nesse caso Jesus vem especificamente para cada um, não é ele pessoalmente, é essa luz que eu falei. Quando Zacarias levou o pensamento de Jesus, ele recebeu essa luz, para que eles pudessem passar para socorrer lá o Pilato que estava numa furna. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Quando nós pedimos uma prece, quando ela sai da alma, pode esperar o que vai acontecer. A espiritualidade não fala em nome do Cristo. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. O Paráclito ou o Espírito Santo, hoje, nós, espírita, compreendemos que é a doutrina espírita. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo na terra, que recordaria tudo que ele ensinou. O que o Espiritismo está fazendo na terra? Revivendo o cristianismo na sua pureza, na sua simplicidade, na sua verdade. O Espiritismo não tem nenhum ritual, não engana ninguém, não promete céu para ninguém. O Espiritismo fala da lei de causa e efeito. Através da reencarnação nós entendemos a justiça de Deus. Então o que Jesus falou aqui. Nós não deixamos o Cristo morar dentro de nós. Ele fala que nós deixamos. Infelizmente nós não deixamos.
Este é o meu mandamento. Ó, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Esse ensinamento foi ele que trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo por si mesmo, está lá em Moisés. Levítico e Deuteronômio, esses dois mandamentos. Agora Jesus traz isso, ó. Este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ele deu um exemplo, como eu vos amo. E se ele não tivesse nos amado, ele não teria moral para falar. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Olha que profundo. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Ou eu costumo brincar, mas é uma brincadeira séria, né? Se ter aqui os amigos, vocês como meus amigos, já é ótimo. Imagina se eu tivesse o merecimento de ter Jesus como amigo. Ele está falando, para ser amigo dele tem que fazer o que ele fez. Amigo, por enquanto nós somos discípulos. E olha lá ainda, hein? Mas já somos discípulos. Agora, para ser amigo, tem que fazer o que ele mandou. E o verbo é mandar, hein? Aí, coloquei aqui, fazemos, meus irmãos. Não fazemos ainda. Já, olha lá o que ele fala, ó, já não nos chamamos servo, ó, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Isso é colocação profunda. Não, olha essa colocação. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos constituí, para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. O fruto sabe o que é constituir, está escrito aqui, ó. Aqui eu coloquei, ó. Se ter um amigo, não, aqui já é bom, imagina ter o Cristo como amigo. O constituir está na outra frase. Mas vamos prestar atenção nisso, ó. Não fostes vós que me escolheste, Lucas. Deu para entender? Ninguém na terra pediu para Jesus vir aqui. Eu vos escolhi a vós. Ele veio por amor. A terra estava capengando, situação difícil. Ele pede, Pai, eu quero ir lá na terra. Então vai, filho. Olha o que ele falou. Nós temos dificuldade, às vezes, de frequentar uma reunião, uma hora de estudo. Quando eu falo hora, eu estou incluído também, claro. Jesus veio na terra para morrer numa cruz, para mostrar para nós o amor. Esse trecho é muito mais importante. É bom que ninguém esqueça. Não fostes vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Eu assim vos constituí, a fim de que, acho que aqui tem a explicação, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Olha, isso aqui é sério. Tudo que nós pedir a Deus, em nome do Cristo, Ele nos dará. Ah, mas espera aí, eu já cansei de pedir e não recebi. Mas vai ver o que você está pedindo. Depende se você pedir para ganhar na Mega Sena. E se você ganhar na Mega Sena, você vai, em vez de você subir, você vai descer cada vez mais. Ou às vezes você pediu para casar com uma mulher bonita, de repente você veio para não casar. Tem que obedecer a lei de Deus. Então, a colocação é: eu assim vos constituí a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai no nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Sério isso, né? Aí aqui eu coloquei a palavra constituir. Olha lá, ó. Eu assim vos constituí. O que significa? É a parte principal da vida. Constituir-se é aquilo que você tem que fazer sem falta. Amar uns aos outros. Pode não amar, você vai continuar vivendo. Só que a felicidade vai estar longe de você. A paz vai estar longe de você. A harmonia não vai estar dentro de você. Vai reencarnar quantas vezes for necessário um espírito sofredor. Quem está falando é o Cristo. A obra do amor, está terminando. Olha aqui. Que profundo isso aqui. A obra do amor
absoluta e renúncia a qualquer mágoa, a qualquer ressentimento. Não podemos guardar essas coisas dentro de nós. Mágoa, ressentimento, senão não tem como a gente amar. O amor não combina com essas coisas, não tem jeito, não mistura. Por isso, quando encontramos aqueles que nos ferem, queridos irmãos, estamos testando o limite da bondade que permanece em nosso íntimo. O teste difícil, hein? Quando acontece alguma coisa que você não gostou, que alguém fez, é um teste para testar como é que você está. Como é que eu posso saber se eu estou melhorando? Se a hora que eu passo por um teste, eu não passo, a pessoa muitas vezes me desagradou, fez o que eu não gostei, e eu fico irritado, nervoso, guardando mágoa. Então eu não passei no teste. Está escrito aqui, ó. E continua lá. Amai os vossos inimigos. Outra frase do Cristo. O Renato. Mas é difícil até amar os irmãos, hein? De casa. Ele manda amar os inimigos. É sério, não é? Nenhuma lembrança do mal, ó, deve embaraçar nosso sentimento de amor e caridade. Nenhuma lembrança do mal. E a gente fica pensando às vezes em coisa lá de 30, 40 anos atrás. Negativo. O que mais? Se nos sentimos inclinados à recordação das antigas cenas, ó, que escureciam o nosso íntimo do passado, com o sofrimento que estes irmãos nos produziam, afastemos a ideia negativa e fixemos nosso sentimento em Jesus. Toda vez que vem um pensamento, fulano fez isso comigo, pensa no Cristo e queima esse pensamento. Se a gente não tomar cuidado, a gente lembra de 40 anos atrás, não, fulano fez isso comigo. Você está trazendo aquilo para dentro da alma. E terminando, olha outra frase do Cristo: eu sou a luz que ilumina as trevas de sua alma. Trevas, falta de conhecimento. Imaginando que os que estão precisando de amparo são pequenos, Jesus, olha o que ele fala aqui. Quer dizer, quando acontecer aquilo com a gente, de querer ficar pensando coisa negativa, é porque a frase aqui ela é sequência. Então o Espírito pede aqui, ó, imaginando que os que estão precisando de amparo são pequenos Jesus. Nós temos que pensar assim, a nos pedirem a gota de amor de nossa compreensão e o silêncio de nossa prece. Por que pequeno Jesus? Se nós pensarmos que a pessoa é um Jesus diante de nós não vamos vender ele. É muito profundo. E terminando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho porque ele mostrou a verdade. E verdade porque realmente é a pura verdade. E a vida porque a vida continua. Graças a Deus que estamos aqui hoje estudando esse assunto com Cristo. Né?